E, portanto, vamos então dar início a este nosso encontro temático, aqui promovido pela Associação Salvador. Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Muito obrigada aqui pela vossa presença e o interesse aqui pela temática que vamos falar hoje. O meu nome é Rita Azevedo, sou gestora de projetos cá na Associação Salvador. Pronto, gostava aqui de dar algumas indicações, mas que entretanto já fui dando, a questão dos micros, só para não termos aqui ruído, mas eu vou gostar que depois os ativem quando tivermos aqui o espaço da partilha. Vou pedir-vos que mantenham as câmaras ligadas, se possível, para vos sentirmos também assim mais próximos. Podem ir fazendo comentários, perguntas também no chat, que vamos ter aqui um bom espaço para as vossas partilhas, para vos ouvirmos e lermos. Pronto, este encontro, então, como vos disse, é gravado para todos depois termos a oportunidade de rever e quem não está cá hoje para poder assistir. Muito rapidamente, porque vejo aqui, fui vendo pelas inscrições alguns nomes novos, outros já bastante conhecidos. Dizer-vos que temos a Associação Salvador tem como missão promover a inclusão plena das pessoas com deficiência motora, melhorar a sua qualidade de vida e colaborar na defesa dos seus direitos, co-construindo uma sociedade mais justa e sensibilizada para a diversidade. Portanto, a nossa estrutura de trabalho, assim muito rapidamente, divide-se em três principais áreas de intervenção: a área dos apoios, onde se enquadram os nossos 4 projetos, respostas e apoios sociais, que é o projeto que tenho como gestão. Aqui garantir que as pessoas acedem a apoios e respostas e informação relevante para a tomada de decisão autónoma. O nosso projeto do emprego, aqui numa lógica de promoção da integração e manutenção das pessoas com deficiência motora no mercado de trabalho. A área do desporto também aqui para melhorarmos a nossa condição física, na promoção da autonomia também, em que estamos neste caminho, graças à nossa equipa também, para ser uma referência nacional nas modalidades de paraciclismo e da vela adaptada. Os nossos eventos de convívio e partilha, que muitos de vocês, que vou vendo por aqui os nomes, vão participando, portanto, eventos que promovem este exatamente convívio entre pares, a facilitação aqui desta rede de partilha e, portanto, eventos que geram aqui bons momentos de lazer. Depois temos a nossa área de advocacy, portanto, aqui mais ligada à investigação e à influência, sendo as nossas áreas as acessibilidades, o atestado médico de incapacidade multiuso e os produtos de apoio, portanto, aqui numa lógica de promover e facilitar o acesso a estes apoios sociais, promover aqui também a mudança de políticas públicas, despertar e sensibilizar a sociedade, também enquadrando aqui este encontro, para a importância de promover a inclusão das pessoas com deficiência e, claro, potenciar este envolvimento também das pessoas com deficiência, obviamente, porque são as primeiras interessadas, mas depois da sociedade em geral na exigência então desta mudança. Depois temos a nossa área da academia, com a formação e consultoria nas áreas do emprego, das acessibilidades, desporto, diversidade e inclusão e a capacitação das pessoas com deficiência, onde também se enquadram estes encontros, e depois a nossa área de escolas, porque acreditamos que é de pequenino que se trabalha esta inclusão e, portanto, sensibilizar e informar aqui os alunos e professores para os tornar cada vez mais ativos nesta promoção. Pronto. Nesta lógica de, obviamente, então contribuirmos para esta sociedade mais sensibilizada, mas que tenha também do seu lado informação de qualidade e que saiba onde ir buscar esta informação de qualidade, promovemos também estes encontros temáticos numa lógica de então disseminar este conteúdo. Este encontro específico, então, tem como tema o acesso à informação sobre direitos e apoios das pessoas com deficiência e queremos promover então aqui um diálogo. Hoje não queremos que seja algo muito estruturado, queremos aqui uma conversa fluida numa primeira parte com os nossos oradores, que já vos apresento de seguida, e depois que venham as vossas partilhas, também é um feedback vosso dos nossos encontros, que têm necessidade deste espaço de partilha, e hoje vamos tê-lo.
espero eu e espero que queiram participar, estamos com muitas expectativas. Mas então, como vos dizia, pronto, promovermos então aqui um diálogo e uma partilha sobre os desafios que se vão desenrolando no acesso à informação, perceber onde é que as pessoas procuram mais informação sobre a deficiência e que mecanismos é que podemos potenciar, que ferramentas criar, que estratégias adotar para tornar este acesso cada vez mais facilitado, e, portanto, com informação sempre de relevo e de qualidade, não só para as pessoas com deficiência, mas também para os seus familiares, para os seus amigos, para todos os técnicos que temos cá muitos hoje presentes também, que colaboram diretamente com estas pessoas e depois, obviamente, para todos aqueles que têm interesse por esta área, faz todo o sentido que estejamos todos envolvidos. Hoje lançamos também para vos dizer que lançamos também a nossa 10ª edição do Manual para Pessoas com Deficiência Motora. Vou colocar-vos aqui no chat o link e depois envio também via e-mail o link onde podem aceder aqui à nova edição. Portanto, é uma ferramenta que vai sendo atualizada constantemente, anualmente. Portanto, sintam-se à vontade de ver, de nos enviarem as vossas sugestões também, que teremos todo o gosto de enquadrar. Esta edição, pronto, teve aqui reestruturações ao nível do capítulo da educação, do atestado médico de incapacidade multiuso, os produtos de apoio, portanto, ao nível também de vários contactos úteis, quer de entidades, quer de serviços, para que as pessoas possam recorrer no seu dia-a-dia, de forma a potenciar a sua autonomia e independência. É um manual que é revisto, obviamente, com o apoio do Instituto Nacional para a Reabilitação, que é coautor desde a primeira edição, com outras entidades como a Fidelidade e outras entidades que vão sendo sempre nossas parceiras nesta revisão. Obviamente, equipa da Associação Salvador, embaixadores, dinamizadores, outras pessoas com deficiência, familiares e técnicos que vamos reunindo durante o ano e vão nos dando esta informação e feedback para enquadrar, daí que diga, sintam-se mesmo à vontade para o lerem e para darem também o vosso feedback e sugestões de melhorias, que estamos sempre abertos, e é o bom de ser um manual em construção, podemos todos não só contribuir, mas também atualizá-lo o mais. Deixámos de ouvir, Rita, deixámos de ouvir. Sim, desligou o microfone. Desculpem, e agora? Agora sim? Sim. Sim, Sim. boa, desculpem, devo ter carregado aqui em alguma coisa. Que estava exatamente a ir buscar aqui um link também, que é muito importante, e uma vez que e queria começar assim, uma vez que este encontro fala exatamente sobre direitos das pessoas com deficiência, é importante, e deixo-vos aqui no chat o link para a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Como alguns já devem saber, entretanto vamos partilhando, esta convenção foi adotada pela ONU em 2006 e ratificada em Portugal em 2007, e é, portanto, esta convenção que representa aqui um marco para assegurar princípios como dignidade, igualdade, a não discriminação face aqui às pessoas com deficiência. Esta convenção impõe que estes Estados que fazem parte, não é, tenham diversas obrigações, nomeadamente aqui a eliminação de alguns estereótipos e preconceitos, a promoção da acessibilidade, da participação ativa das pessoas com deficiência, portanto, disponibilizar aqui serviços e apoios acessíveis, adaptados às características específicas das pessoas e equitativos e igualitários. Portanto, em Portugal, como sabemos, existem várias respostas sociais e mecanismos de apoio para esta promoção, que vão sendo canalizados através da Segurança Social, do próprio Instituto Nacional para a Reabilitação, outras entidades, portanto vamos falar um bocadinho disso também, e depois dizer-vos que o próprio Instituto Nacional para a Reabilitação também tem um guia que está neste momento em revisão e há de ser disponibilizado assim que possível, mas podem aceder ao site deles aqui, no link que vos indico no chat, que também tem um guia que fala sobre os direitos das pessoas e, portanto, de uma linguagem muito
muito prática, acessível também de perceber, e portanto não poderíamos deixar de vos dar também esta sugestão de ferramenta. Sendo assim, para começar, para não monopolizar aqui este encontro, que de todo que não é a minha intenção, dizer-vos então, e vou dar aqui destaque para que todos possam ver e ouvir estas partilhas. Temos connosco o Joaquim José Roque e o Eduardo Jorge, portanto, que alguns de vocês acredito que conheçam, porque têm aqui já uma vasta contribuição aqui no que é o ativismo e a promoção da inclusão pelos direitos das pessoas com deficiência e, portanto, muitos de vocês acredito que também os conheçam como profissionais desta área, que colaboram com pessoas com deficiência diretamente e que vão respondendo a várias questões, vão acompanhando vários processos e, portanto, estão cá connosco, vou deixar que eles se apresentem para também nos falarem um bocadinho sobre eles, a trajetória que fizeram enquanto profissionais para chegar aos locais onde trabalham hoje e, portanto, apresentarem-se um bocadinho e para que vocês os conheçam um bocadinho melhor. Joaquim, Eduardo, não sei quem prefere começar, por mim não pensei numa ordem específica, confesso, portanto sintam-se qualquer um à vontade para ativar o vosso microfone e cumprimentarem aqui a plateia. Boa tarde, penso que o Joaquim é um bocadinho mais velho que eu, então Joaquim, faz favor. Bom dia, aliás. Então, muito obrigado, Eduardo. Antes de mais, portanto, cumprimentar todas as pessoas presentes, felicitar uma vez mais a Associação Salvador por esta importante iniciativa, também um cumprimento especial aqui ao amigo Eduardo Jorge, e no que diz respeito à apresentação, portanto, chamo-me Joaquim José Roque, sou nascido, criado e trabalho há 44 anos na Câmara Municipal do Bom Barral, fiquei paralisado aos 2 anos de idade por ter sido vítima de poliomielite, paralisia infantil, e, portanto, é evidente que desde tenra idade comecei a sentir as dificuldades inerentes ao que é o facto de uma pessoa ter deficiência, uma série de limitações, e por força das circunstâncias também comecei muito cedo, desde a juventude, a interessar-me, a tentar saber quais eram os direitos, as formas que eu tinha para dar a volta às dificuldades que iam surgindo, não é? No contexto mais profissional, surgiu em 2018 a oportunidade da Câmara Municipal de Bom Barral celebrar um protocolo com o Instituto Nacional para a Reabilitação, que deu, portanto, aso a que em 2019 inaugurássemos o balcão da inclusão municipal, e eu fiz parte desde o início de uma equipa de 3 técnicos, portanto, uma equipa multifuncional, que tivemos formação específica, portanto, das instalações do Instituto Nacional para a Reabilitação, e de lá para cá, portanto, há cerca de 6 anos que faço este atendimento especializado junto das pessoas com deficiência e dos respectivos familiares aqui na área do Conselho do Bom Barral e não só, porque quer dizer, também somos procurados por pessoas de vários outros concelhos, às vezes até fora da própria região, não é? Esta equipa que inicialmente tinha 3 pessoas, infelizmente hoje em dia está reduzida só uma, temos esperança que possa vir a ser reforçada, e pronto, e neste contexto, obviamente que eu estou desde sempre e cá continuo envolvido em toda esta problemática, tentando sempre descobrir quais são de facto os nossos direitos, os nossos deveres, as regras que se aplicam a todos esses direitos, benefícios e respostas sociais, porque eu acho que isso me permite dar aqui um destaque muito especial à importância do conhecimento da informação, não é? Porque isso é a base de tudo. Se nós não soubermos de facto as coisas a que temos direitos, quais são os benefícios, sejam eles fiscais, sejam eles sociais, dificilmente depois poderemos lutar por eles, não é? Portanto, é muito importante ter essa base de conhecimento, de informação, conhecermos também qual é a rede de apoio ao qual nos podemos socorrer quando temos alguma maior dificuldade e neste aspecto, se me permitem puxar aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, claro que a rede de balcões de inclusão municipais são bastante
importantes e cá estamos, pelo menos da minha parte, faço sempre o melhor que posso e que sei para ajudar, para responder, sendo certo que nunca há ninguém que tenha respostas para tudo, nem há soluções milagrosas para todos os problemas. Portanto, como introdução, e para não me alongar, não monopolizar o tempo, para já, acaba por aqui e passo a palavra ao Rita ou ao Eduardo. Sim, Estou agora disponível seria o para... Eduardo, que entretanto, Claro que não estou sei se disponível entretanto aconteceu. para Sim, qualquer mas questão que que queiram possa ter colocar, não é? aqui surgido, mas entretanto, olha, voltou, portanto, tranquilo. E entretanto o Eduardo também já intervém. Estou aqui e peço-vos desculpa. Não, Bom dia a todos. Vocês estão a ouvir um som de fundo de coisas tetraplégico, estou sozinho. E também peço desculpa por alguns sons que possam ouvir que têm a ver com obras, porque esta semana estou de férias e aproveitei para fazer uma pequena remodelação. Peço-vos desculpa por isso. está tranquilo. O meu nome é Eduardo Jorge, como já disseram, sou técnico superior de Serviço Social no IPSS, também sou tetraplégico há 33 anos, faço voluntariado, sou dinamizador também da Associação Salvador e assim como o Joaquim, há 33 anos para mim, em 91, quando eu tive o acidente, a informação era muito escassa. Além disso, também não tínhamos, não havia capacitação, não havia. Entendíamos que tudo era difícil e que não deveríamos continuar a insistir aos nãos. E assim como o Joaquim referiu, é fundamental. Nós tendo informação, nós temos argumentos, nós olhamos os técnicos nos olhos com argumentos e sabemos aquilo que queremos e podemos, de uma maneira muito mais concreta, conseguir os nossos direitos, porque como costumamos dizer, direitos não são regalias e não são esmolas, e são direitos. E claro, este encontro é muito importante, assim como todos os outros, onde que nós, principalmente nós que já passámos por todas essas situações e que as vivenciamos de maneira diferente, podemos também opinar e podemos dar a nossa opinião. Estou disponível exatamente para isso hoje neste encontro. Sim, e daqui suscitamos já aqui uma primeira questão e agora dadas as apresentações, vamos aqui fazendo um momento mais fluido entre nós e depois então vamos abrir aqui à plateia para a partilha que já vamos tendo, mas só para, sendo assim, então só para incentivar, e é uma cara muito familiar, que fico muito contente de ver cá, e então só para dizer, isto na linha do que estavas a dizer, Eduardo, estes encontros e todos estes que são feitos mesmo a nível de formação, não é? Para as pessoas com deficiência, são muito importantes porque cada vez mais as pessoas com deficiência são chamadas a ser agentes de mudança, agentes de intervenção, mas há também que perceber onde está a informação para que as pessoas possam aceder, onde está esta formação também. E, portanto, daí promovermos estes encontros. E agora acho que posso passar a palavra aqui à Inês, que também sendo profissional aqui na área e uma estudante destas temáticas também, portanto, parece-me muito pertinente então que faça aqui uma intervenção. Força, Inês. Obrigada, Eduardo, pela tua partilha. Bom dia a todos. Bom dia. Acho que é fundamental, eu como profissional de saúde na área da reabilitação, acho que é fundamental a própria pessoa ser um processo ativo na tomada de decisão desde o início, desde a decisão do senhor doutor dizer que tenho este plano de reabilitação para X pessoa, e a pessoa tem que ser ativa, que é aquilo que eu também vejo diariamente e confronto-me com o mostrar às pessoas os direitos, que elas podem dizer que não quero desta forma, quero desta, podem negar aquele produto de apoio porque querem o outro, e vejo, continuo a ver as pessoas com deficiência ainda terem ainda terem falta de coragem de também impor aquilo que são os seus quereres e as suas necessidades e o que pretendem. Acho que isso também pode ser um movimento entre o grupo
que as pessoas com lesões mais antigas sejam agentes de mudança, como disse a Rita, e nós hoje temos uma ferramenta, vocês têm uma ferramenta que todos nós usamos, que são as redes sociais, são as exposições. Vocês têm agora um fenómeno, não é? Que também pertence à Associação Salvador, que é a espécie rara sobre rodas, que ela conseguiu ter um impacto a nível social. E se cada um conseguimos mudar um bocadinho à nossa volta, a mensagem vai passando. E eu acho que o fundamental é exatamente o empoderamento. Vocês têm que ser pessoas empoderadas e donas e senhoras da vossa vida a todos os níveis. Sim. Era esta. Sim, Então, daqui. Força, Rita, Eduardo, força, diz. Rita, se me permites, que era interessantíssimo dar sequência aqui à conversa da Inês e ao testemunho. Inês, mas eu vou só, e era muito importante também, como nós estamos deste lado, eu no fundo estou dos dois lados, eu pertenço à rede social, sou eu representante da minha PSS em tudo relacionado com os apoios sociais, eu sou diretor de uma direção técnica que é apoios sociais e que me diz muito, recebo pessoas todos os dias, faço o diagnóstico social, no fundo pego nelas e tento encontrar soluções. E é muito interessante termos esta conversa porque também há relatos, há factos reais. E posso-vos dizer que chocou-me imenso, e quando nós dizemos, claro, que temos que empoderar, temos que dar a informação e essa ferramenta fundamental para que as pessoas saibam que têm os seus direitos e que não estão a pedir nada que não seja deles, mas repara, e o outro lado, temos que trabalhar tanto o outro lado do profissional, temos que trabalhar tanto do outro lado que decide, aquele que diz, aquele que é soberano. Vou-vos dar um pequeno relato que eu gosto, e foi recente, num processo que eu acompanhei, pessoas com demência, pessoas com problemas também de autonomia, eu próprio me desloquei, porque vocês sabem, no caso de produtos de apoio, para conseguirmos os produtos de apoio, ou para alguém ter direito aos seus produtos de apoio, o facto de ter que conseguir a prescrição num centro de recursos é um drama. Além do tempo que se fica à espera, é o preço que se tem que pagar. Não se consegue. Depois de ter conseguido a pré-prescrição, com os códigos ISO, com tudo aquilo, de ter feito com que alguns técnicos fossem mostrar os produtos de apoio, porque é essa a questão, tem que se aceitar aquilo que é importante. Ninguém vai adquirir uns sapatos número 44, sendo que veste 39, sempre calça 39. Neste caso, depois da prescrição, dos códigos ISO, da pré-prescrição, códigos ISO, ter a prescrição, chega-se a uma médica fisiatra numa unidade de saúde, que é a diretora clínica, a responsável. Sabemos que a saúde é diferente da segurança social, e depois de lhe explicar os produtos de apoio que eram necessários, a senhora simplesmente disse, não vou dar esse produto de apoio. Acreditam que ela prescreveu uma cama não articulada, uma cama manual, para a pessoa que nem sequer se consegue levantar. Uma cadeira de rodas completamente fora Eduardo, do contexto. Mas nesse caso, a pessoa tem que reclamar junto da unidade. E é este mecanismo de reclamação, de as pessoas mostrarem as suas necessidades, para fazer que a sociedade também se adapte e também se construa para responder a necessidades que não conhece. Está bem, mas eu estava lá a acompanhar o processo e eu conhecia. E ela insistiu. Se nós insistíssemos a reclamar, ela tirava-nos do gabinete. Eduardo, mas enquanto socialmente, e isto já é o chapéu da nossa cultura portuguesa, acharmos que os médicos são deuses na Terra e adulterar a figura do médico como inquestionável, não vamos ninguém evoluir. Eu, quando questiono um médico, eu questiono os médicos com quem trabalho, e muitas vezes ouço uma resposta. Como também que se questiona, ou se calhar se questiona outras pessoas, também ouço algumas mais respostas. As pessoas, para já, cada um está na sua quintinha. E não há aquilo que hoje os estudos científicos nos apontam-nos para isso, não é, Rita? E nós temos falado muito disso. Partilha, trabalhar em rede, haver... Equipas multidisciplinares. Sim. Mas isto eu estava a referir que era interessante o que a Inês estava a dizer. Os profissionais de saúde são importantes, nós somos importantes, mas a informação é fundamental, mas tem que haver aqui sensibilização, tem que haver uma rede e temos que estar todos no mesmo lado. É essa parte que eu estava a dizer.
sabes o que é que vai funcionar bem? Quando pessoas como tu, com lesões antigas, com lesões que sabem bem aquilo que querem, dizem assim, epá, eu agora vou fazer ali a um centro de reabilitação uma revisãozinha, perceber se há coisas novas que posso aplicar, como é que está a minha lesão crónica, o que é que eu posso ainda melhorar, capacitar, o que seja. E vocês com o empoderamento que vêm, e vêm questionar os profissionais de saúde, e vêm desafiar os profissionais de saúde, e aí tudo se dá, toda a gente cresce, toda a gente aprende. De outra forma, se nós estamos sempre, os profissionais de saúde estão sempre a conviver com o grupo pós-imediato e não com o pós-tardio, a continuar a responder às necessidades deste grupo. E este grupo é muito submisso, é um grupo que está a atravessar a sua fase de doença aguda, pós-aguda e imediata, e tudo é Sim, novo. porque estas questões, acho que a própria disposição, e isto também são relatos que vou ouvindo, que a pessoa tem sobre o que são os seus direitos, também vai evoluindo, consoante também vai evoluindo a própria reabilitação e depois o processo aqui à reinserção. Isto quando falamos, obviamente, de deficiências adquiridas, não é? Claro. Porque acontece, uma pessoa numa fase muito inicial ainda nem sabe o que é que tem direito, quanto mais vai reivindicar. Daí que nesta fase inicial, esta formação também dos profissionais, esta sensibilidade, porque ao fim e ao cabo também ainda existem alguns profissionais que não estão inteirados destes processos. Não sabem, não. É o comum, Rita. Eu sou vista muitas vezes. Isso é assunto para a Inês, ou se estivesse cá a Inês já tinha uma opinião, e que muitas vezes não é. Eu sinto que não é aceita. Sinto às vezes uma ligeira. Então, agora vai aqui mudar o mundo. Não vou mudar o mundo. Se eu puder mudar aqui um bocadinho à minha volta, está tudo bem. É isso o meu objetivo. Sim, também estás num contexto que ainda há muito o modelo médico da deficiência, não é? Não é não muito. Existe só, Rita. Sim. E é triste, mas só conseguimos evoluir se estas pessoas com empoderamento vierem desafiar os cuidados de saúde. E também é benéfico para estas pessoas com lesões crónicas longas, e isto deixa agora aqui a minha mensagem enquanto profissional de saúde, também fazerem um check-up, perceberem como é que está a função deles relativamente àquilo que é o processo de envelhecimento que todos nós passamos. E o centro de reabilitação poderá ser sempre uma mais-valia para fazer algumas readaptações e para desafiar. Ou vai com duas missões. Sim. O que acontece é que muitas das vezes há aqui, ou sentimos, ou vamos recebendo esse feedback também, que este primeiro acesso à informação, que depois vai disputar este desencadear de serem mais ativistas e conhecedores, este primeiro acesso ainda não está totalmente fluido, não é? Ninguém dá uma entrada com alguma... Balcões de inclusão, Rita, exatamente, e agora até passava aqui para, por exemplo, para o Joaquim, e o Joaquim estando aqui num balcão de inclusão, por exemplo, que principais questões é que trazem as pessoas quando contactam aqui o balcão de inclusão, Joaquim? São relacionadas à primeira, assim, mais com o quê? O que é que as pessoas sentem mais necessidade de falta de informação? Antes disso, se me permitem só aqui uma pequena chega, porque entramos aqui numa discussão realmente muito, muito melindrosa, muito, muito complexa. Antes de mais, e desde já, aplaudir a postura desta senhora que eu não tenho o prazer de conhecer, mas que está na área, portanto, é uma profissional de saúde. É pena que não existam mais pessoas com essa postura, com essa forma de ver as coisas. Nós precisávamos muito que houvesse mais profissionais de saúde, mais profissionais da área social com essa mentalidade e com essa capacidade de empatia para connosco, para com as pessoas que estão mais vulneráveis, porque isto é muito bonito falarmos de teorias, não é? Falarmos de leis, falarmos da convenção, mas depois a realidade do dia a dia é muito diferente. E há aqui uma realidade que é insufismável. Nós estamos sempre do lado das pessoas mais vulneráveis, mais frágeis, não é? E claro que depois há quem tenha mais coragem, mais atrevimento, mais informação, mais capacidade de reivindicação,
e há sempre também muitas outras pessoas que se sentem extremamente fragilizadas e dependentes, não é? E quando nós chegamos perante um profissional de saúde ou um técnico da ação social e aquilo que nós sentimos é algum desinteresse, não é? Eu gostava aqui até de classificar, nós quando nos dirigimos, e lá está, eu tenho também a experiência dos dois lados, não é? E durante a maior parte da minha vida eu estive do lado de quem precisa, de quem vai à procura, de quem vai perguntar, de quem vai pedir. E repito, o pedir, não é? E só este verbo pedir significa logo muito. Quem pede está sempre do lado da parte mais fraca e vulnerável. O poder está do outro lado. E nós encontramos, na maior parte das vezes, uma tremenda insensibilidade, falta de empatia e egoísmo, não é? E depois há os profissionais que têm uma postura humanista, mas também há os profissionais que têm uma postura economicista. E esta história que o Eduardo há bocadinho contou, exemplificou, não é? Eu sou levado a pensar, é subjetivo, sou levado a pensar que essa senhora doutora estaria mais preocupada com a Bom parte dia, peço financeira desculpa. e orçamental do que propriamente com os direitos e com as necessidades daquela pessoa, não é? Pronto, peço desculpa por esta chega, esta parte. Relativamente à pergunta direta que a Rita me colocou, na experiência que eu tenho no balcão da inclusão municipal, há uma grande diversidade de assuntos, até porque os balcões da inclusão municipais têm informação e nós técnicos temos que estar habilitados a atender todo o tipo de deficiências, todo o tipo de problemas. No entanto, na minha experiência pessoal, as questões, digamos assim, que são mais relevantes e aquelas que nos chegam com mais frequência, eu ressaltaria talvez o financiamento dos produtos de apoio, portanto, a informação sobre como funciona o SAPA, como é que as pessoas devem começar a tratar desses processos. Portanto, acho que esse talvez seria o ponto primeiro que eu destacaria. Depois também muitas pessoas nos procuram para ajudar a tratar de prestação social para a inclusão. Nesta fase talvez já nem tanto, mas ali nos primeiros anos houve uma imensa procura e nós ajudamos muitas pessoas até muitas vezes já tinham contactado técnicos da Segurança Social e tinham sido informadas que não tinham direito e depois vem-se a perceber que sim, e nós tivemos que fazer um papel de intermediação e de sensibilização e falar com pessoas da Segurança Social e mandar bilhetinhos, portanto acho que também temos este papel aqui de intermediação, de apoio, de esclarecimento e de criar pontos entre quem está desse tal lado mais frágil e vulnerável e quem depois tem a capacidade de dar sequência aos processos e de decidir, não é? A questão do atestado médico de incapacidade multiuso também é um problema muito presente, muito premente. Ainda a semana passada eu tive um caso de uma senhora com um filho com cerca de 5 anos com espectro do autismo e que está há 2 anos e meio à espera de ser chamada a uma junta médica para poder ter o atestado de incapacidade multiuso. Portanto, este é um problema que se mantém, é um problema enfim, que tem uma demora exagerada e inadmissível, apesar das mudanças legislativas que têm havido nos últimos tempos, no sentido de agilizar e simplificar, e também há que realçar isso, não é? Como outro exemplo, também nos últimos tempos sou muito procurado pela questão da assistência pessoal no âmbito do sistema de apoio à vida independente. Portanto, desde que este assunto vai sendo conhecido e cada vez mais vai sendo conhecido, temos cada vez também mais pessoas que nos procuram para saber onde é que se tem que inscrever, quais são os direitos, para entrarem nas listas de espera e por aí fora, não é? Portanto, eu destacaria talvez estes temas, que são aqueles Sim, este último, tendo a evolução, não é, que teve agora nos últimos tempos, não é, de passar de projeto piloto para depois resposta. Portanto, obviamente, as pessoas também o conhecerem como direito, não é, porque está na Convenção, não é, no seu artigo 19, está lá consagrado este direito à assistência pessoal, não é, as pessoas tomarem também esta consciência. Acho que este projeto, esta resposta também é realmente um exemplo que revela quando as pessoas conhecem os seus direitos, quando os veem a ser postos em prática, não é? Agora que passou para a resposta, os querem agarrar e os veem e vão atrás, porque as listas de espera,
julgo que estão cá pelo menos identificados vários serviços de apoio à vida independente, que devem saber muito melhor do que nós as listas que têm, porque as pessoas necessitam desta resposta, não é? E, portanto, tendo o conhecimento, vão atrás disto também. Entretanto, temos aqui, e vou só passando também para promovermos aqui esta partilha. Vamos sempre promovendo a partilha, não gostava que isto depois fosse para uma coisa muito negativa. Vamos também tentar puxar aqui a parte das boas práticas, está bem, pronto, para tentarmos aqui e claro, depois o que temos sempre a melhorar numa lógica de construirmos sempre alguma coisa no futuro muito melhor. E temos aqui, pela ordem que me aparece, a Sandrine para fazer aqui um comentário, que peço então que o faça. Agora, vou só ativar aqui. Olá, bom dia. Falta só ativar. Não estamos a ouvir, falta só ativar o micro, julgo. Porque eu estava a conseguir ativar o micro. Agora sim. Bom dia. Bom dia a todos. Era para fazer um comentário sobre aquilo que nós falamos, de conseguirmos que a nossa voz seja ouvida. Eu tenho um exemplo, quando eu fui pedir produtos de apoio ao Alcoitão, por uma pessoa da Marinha tem que ir ao Alcoitão para ser prescrito produtos de apoio, não é propriamente a porta ao lado, porque não há centro prescritor da zona de Leiria. Então, a Segurança Social, o único centro prescritor era o Alcoitão e outros na zona de Lisboa. Então, eu fui ao Alcoitão e eu precisava de um professor para a minha cadeira manual. E o que o terapeuta ocupacional queria, entre aspas, impingir era uma cadeira elétrica. E eu tive que explicar ao senhor que eu não queria uma cadeira elétrica, porque ia-me tirar qualquer tipo de independência, porque eu ainda movimento os braços, e queria poder fazer algum exercício que a cadeira manual não ia permitir. Depois de muita conversa com o senhor, explicar o porquê de não querer uma cadeira elétrica, para além de explicar que o meu carro não cabe uma cadeira elétrica, e eu teria que comprar um carro novo e não tenho dinheiro para comprar um carro novo. Pronto. Também era um problema. Pronto, lá consegui conversar com ele e receitou-me, prescreveu-me o propulsor elétrico. Essa é então aquela complicação de muitas vezes conseguimos fazer a nossa voz ser ouvida por técnicos, neste caso era um terapeuta ocupacional, porque eles acham, você fizer isto, e pronto, vou escrever isso e acabou-se. E acho que reclamar, efetivamente, está no nosso direito. O problema é quando reclamamos, eu vou dizer bem reclamar, pedimos para os nossos direitos serem ouvidos, muitas vezes as pessoas do outro lado estão todos disponíveis para isso. Fazem ouvidos marcadores, ou foi-lhes a porta no nariz e lá vem o coitadinho deficiente, e eu continuo a ouvir esse tipo de comentário. Lá vem o coitadinho deficiente, nunca está satisfeito, e quer sempre mais um direito, e mais um direito, e os outros, e as pessoas que não têm deficiência. Isso ouve-se ainda muito. E esse paradigma é que tem que ser mudado. Como o Joaquim e o Roque e o Eduardo estavam a dizer, isso tem que ser mudado. A gente perceber às pessoas que eles não estão a dizer nada que não seja do nosso direito. E isso continua, não sei se continua a ser muito difícil mudar. As pessoas continuam muitas vezes a fechar a porta do nariz e eu continuo, por exemplo, a ter uma reclamação que até está no INR, que até agora
fui reclamar, reclamei, e aquilo tem água de bacalhau. E porquê? Porque o funcionário da própria Câmara da Marinha me disse: epá, está tudo bem, estás a reclamar porquê? Até te deram o dinheiro para fazer aquilo, estás a reclamar porquê? O dinheiro até foi benefício da Câmara, a Câmara que te fez o favor de fazer aquilo, quando não é. Uhum. E esse tipo de coisas é muito chato. E depois eles aproveitam do facto de não é uma pessoa com deficiência que vai à Câmara reclamar, que vai a outra instituição, porque não se pode deslocar. Então, ele não vai chatear mais. Vão vencê-lo pelo cansaço. Uhum. E é isso que continua a acontecer. Se bem que já conseguimos alguns dizer, o cansaço está de ser vosso. Eu estou numa cadeira, por isso eu posso ficar um bocadinho. Obrigada, Pronto. Sandrina, aqui pela partilha. Sim, percebemos e vamos recebendo também outros relatos neste sentido, que às vezes também é um bocadinho cansativo, parecer que temos que estar sempre a fazer a reclamação e depois parecemos que somos sempre os mesmos, sempre a reclamar. Mas realmente, e estes espaços existem, é para as pessoas fazerem estas reclamações e é isto que nós sugerimos sempre. Sempre numa lógica primeiro de sensibilizar, não é? Porque às vezes, e que vou dar um exemplo, por exemplo, às vezes, porque é uma coisa que tenho recente que respondi agora amanhã, às vezes fui a um restaurante e aquilo não era acessível, e nós aconselhamos sempre, mas conversou com o dono, por exemplo, porque às vezes a própria pessoa pode nem estar ainda, porque como isto não é transversal, como isto ainda não é do conhecimento de toda a gente, muitas das vezes acontece que a própria pessoa pode não estar ainda até alerta para estas situações. E vocês até me vão dizer, mas já devia estar. E isto, depois entramos aqui numa bola de neve. Mas a questão é tentar sensibilizar para que haja aqui uma mudança efetiva para que, neste caso, o local seja acessível, sugerir primeiro aqui esta sensibilização e depois ir avançando, ok, a pessoa não quis tornar, depois avançar com uma reclamação, e ir sempre fazendo o processo, atendendo que também nós podemos ser também estes agentes de transmitir a própria informação, não é? Porque vamos sempre partir do princípio que a pessoa pode não estar, de facto, conhecedora da informação na totalidade e precisa ela também de ser sensibilizada para. E, portanto, Sandrinha, sei que por vezes, porque é um relato que vamos ouvindo que pode ser cansativo, mas não desistam porque é este o vosso trabalho que uns aqui, uns na Marinha, outros em Setúbal, outros em Guimarães, outros em Braga, vão fazendo estas, parecem pequenas mudanças, mas que todas juntas fazem aqui um impacto maior. Não sei se Eduardo ou Joaquim querem fazer aqui algum comentário, senão passo aqui para o próximo da Se Paula. não te importavas, Rita, gostaria, até porque Nada. há pouco fiquei ali num diálogo com Com a a Inês. maravilhosa Inês e deixei ali um bocadinho também de dar aquela informação inicial que eu pensei que também era importante para estruturar um bocadinho o que também o meu papel neste encontro. Primeiro, como a Sandrine falou, ela já estava informada, já tinha alguma informação, é importante. Para conseguir essa informação, todos sabemos que as competências sociais passaram para as câmaras municipais. Então, atualmente são os SAS. Procurar o SAS, o Centro de Atendimento e Aconselhamento Social, que geralmente as câmaras têm, neste momento, equipas preparadas também para receber quem precisa de informação. Além disso, temos os guias práticos. Aconselho toda a gente, procurem no Google, em qualquer lado, sobre o apoio ou a informação que pretendem, guias práticos. Tentem aqueles que estão atualizados, porque a maioria deles procurem logo no início a informação de quando é que o guia prático foi atualizado. Sim, atualizado. Além disso, como estávamos a falar há pouco com o Kim, que tem mais experiência nisso, os balcões da inclusão. Onde não existem balcões da inclusão, obviamente haverá outros espaços para esse atendimento. Depois disso, todos sabemos que a Segurança Social Direta, agora neste momento também teve uma alteração no seu site, o que nos baralhou um bocadinho. Andamos ali à procura de informação, mas é uma questão de hábito e de prática, lá chegaremos. No espaço de cada um da Segurança Social Direta,
temos a palavrinha, um submenu que é ajuda. Nesse submenu temos vários canais de atendimento, desde vídeo, que já fazem por vídeo, além disso também para pessoas com deficiência que dão prioridade e o conseguiremos também fazer. O manual da Associação Salvador, que também já se referiu há pouco, assim como que eu acho que está muito bem estruturado, e acho que foi mesmo uma mais-valia. É muito importante ter informação junta, resumida, porque ela está muito dispersa. Há pouco também a própria INR, essa é a informação também do manual, e por aí nós conseguimos alguma informação. O que é que eu noto mesmo depois de ter essa informação e depois das pessoas que me procuram e que acedem a essa informação? Não há, às vezes, uma capacidade para conseguir ter uma informação mais completa, devido a muitos termos técnicos e alguma complicação, às vezes, na passagem dessa informação. Posso dar um exemplo do transporte não urgente de doentes. É fundamental, hoje em dia, o transporte não urgente de doentes, porque, na maioria das vezes, as pessoas não conseguem deslocar. E o transporte não urgente de doentes só é atribuído a quem tem, cumulativamente, o atestado de multiusos com incapacidade igual ou superior a 60% e também a insuficiência económica para fins de taxas moderadoras. É óbvio que os serviços cruzam os dados. Reparem, para se ter certeza se aquela pessoa reúne condições, esses dois critérios, e tem insuficiência económica, 30 de setembro de cada ano é cruzado os dados entre a Segurança Social e, penso eu, com a Autoridade Tributária, as finanças. Nessa altura é que será passada a informação se essa pessoa tem insuficiência económica ou não. O que é que eu faço? O que é que eu acho que as pessoas devem fazer? E são aqui estes pequenos pormenores, às vezes, que eu noto que as pessoas ficam quase um ano inteiro sem ter direito, por exemplo, a fraldas, no caso, fraldas, pensos, ou a cueca-fralda, porque têm que ter também a insuficiência económica para taxas moderadoras e o atestado de multiusos. É antes mesmo, imaginem que se a pessoa tiver a certeza, ou pode fazer inclusive a simulação, que reúne essas duas condições, já tem o seu atestado de multiusos com 60% ou superior a 60%, mas por sua vez não tem certeza ou ainda acha que não tem a insuficiência económica. Centro de saúde, pedir aquele bendito papel que chamam a prova de vida, que tanto chamam prova de vida, pede o papel, verifica se tem direito à insuficiência económica. Mas cuidado, porque pela insuficiência económica é um artigo diferente. E se não tiver, através do SNS, da sua página do SNS, é muito fácil, basta com o número do utente, consegue-se submeter um requerimento para exigir aos serviços que façam o cruzamento de dados e, na maioria das vezes, vem automaticamente logo, fica pendente uma semana e pode-se ir ao seu centro de saúde e consegue-se esse documento que prova que essa pessoa já tem insuficiência económica. Automaticamente entra nos serviços da saúde e essa pessoa, na próxima vez, já pode ter direito ao seu transporte não urgente de doentes. Outra coisa também, dirigem-se, têm a sua reforma por invalidez, ficam por ali a achar que, agora, ultimamente é aos 480 euros, e aí também é outra história, porque há a diferença entre a relativa e a absoluta, e a maioria das pessoas fazem muita confusão entre a sua reforma por invalidez relativa e absoluta, mas também não terei tempo para falar tudo isso, é o complemento solidário para idosos. Reforma por invalidez, se a pessoa tiver sozinha valores inferiores com a sua reforma por invalidez superiores, inferiores a 7.500, mais ou menos, 7.000, tenho aqui a cábula, 7.568 se viver sozinha, em conjunto, com um agregado de duas pessoas, o valor anual 13.244 euros. Ou seja, a sua reforma por invalidez seja 300 euros ou 400 euros, se a pessoa sozinha não usufruir 7.568 euros anuais, reforma por invalidez também tem direito ao complemento solidário para idosos, que dará o benefício de saúde e o cheque dentista e por aí fora. Há ainda, mesmo tendo a informação, mesmo consultando a informação, guias práticos, o manual e por aí fora, há sempre esta necessidade, quando chega aos serviços, de se procurar mais. E os serviços nem sempre dão toda essa informação.
E eu também noto muito essa dificuldade e estou sempre atento a verificar aquilo que se pode acrescentar nesse sentido, que nem sempre se consegue na maioria dos serviços, Rita. Verdade. Sim, totalmente. E a própria informação às vezes também vai sempre mudando, então aqui em relação às prestações também vão sendo sempre atualizadas, portanto é que esse recurso importante que utilizaste e que a Segurança Social também disponibiliza esses tais guias e normalmente eles têm o cuidado de colocar quando é que é a data, quando é que foi atualizado, disponibilizam esses guias. Mas também, por vezes, há pessoas, pronto, isto é feedback que as pessoas vão dando, realmente a linguagem às vezes lá utilizada pode ser um bocadinho complexo, ou até o próprio cálculo da prestação em si, por exemplo, e é importante neste seguimento então que as pessoas saibam que existem estes canais, tanto dos acompanhamentos que fazem e agora por esses da assistência de videochamada, o canal do E-Click que também vai Exato. funcionando de forma pronto, mais rápida, se podemos dizer assim, Está a dependendo funcionar obviamente muito do bem, está a tipo. funcionar muito bem, Rita. Sim, portanto, Mais ok. rápido, mais rápido. Isso. E então vamos passar aqui para mais e posso fazer seguidas estas duas intervenções. Julgo que primeiro tenho a Paula Ortiz e depois aqui a Susana Reis. Portanto, só dizerem como é que estão a participar nesta conferência e então aqui colocar a vossa pergunta, a vossa partilha para nós, por favor. Paula, força. Ora, bom dia. É o seguinte, eu tenho uma perna paralisada porque eu fui operada ao pé esquerdo em 2023 e fui operada ao pé esquerdo há 2 anos que eu tenho uma perna paralisada do joelho para baixo, não sinto a perna e tenho o pé pendente caído para baixo. E tenho muita dificuldade em andar na rua com o bastão porque eu começo a perder as forças e a outra perna que estava, o pé que foi operado foi o pé esquerdo e paralisaram a perna direita na cirurgia. E então eu, em vez de ficar bem dos dois, fui operada um pé, fiquei mal da outra perna. E eu tenho muita dificuldade em andar na rua. E depois começo a perder as forças e quero-me sentar e eu prefiro às vezes nem sair de casa para não me estar a cansar de andar na rua e coisa. Eu não tenho a possibilidades para poder comprar uma cadeira, essa cadeira cá as cadeiras elétricas que a gente pode andar sozinha para se poder desenrascar para todo lado e não ter que andar a dar trabalho a ninguém. Porque eu, quando vou na rua com alguém, tenho que ter sempre ajuda, porque ainda ontem eu fui ao dentista, tive que ir sozinha e ia no caminho no Uber e falei ao senhor do Uber, ele perguntou-me qual é a porta que lhe dá mais jeito para entrar no Eras Park. E eu disse, olha, a porta mais dava-me mais jeito é o elevador, para eu ir no elevador. Mas também há a porta principal, só que tem escada rolante. E o que é que o senhor fez? O senhor disse, então venha que eu vou estacionar o carro e dou-lhe ajuda para subir na escada rolante, porque eu não consigo subir sozinha, porque tenho medo de cair na escada rolante. Quando vou que vai o meu irmão, ele leva-me pela escada rolante, mas ele segura-me para eu não cair. Então o senhor do Uber estacionou o carro e levou-me na escada, deu-me a mão e eu fui e levou-me até à clínica. Foi assim que eu consegui. Agora, é assim, como eu estou com a perna assim, o centro de saúde, não, o serviço, a segurança social, não tem lá nenhuma declaração em como eu possa fazer, porque eu gostava de fazer aqueles cursos da segurança social para manter a cabeça ocupada. São aqueles cursos que são financiados. Mas como eu estou com uma Paula, reforma... só se me permite, e muito obrigada aqui pela sua partilha. Em primeiro lugar, e a Paula disse uma coisa, que é, precisava ter uma cadeira elétrica e não tenho dinheiro para comprar. É exatamente uma das questões que falamos aqui. Os produtos de apoio e a cadeira elétrica, estando aqui incluída, são prescritos e
e são financiados por entidades. Aqui no caso, são 4 entidades que financiam produtos de apoio, e, portanto, a Paula poderia fazer aqui, e vamos fazer, e depois, entretanto, vou ficar aqui com o contacto da Paula e depois ligo-lhe para falarmos melhor deste processo. Porque se é uma necessidade que tem, é um direito que tem também, que é de fazer este pedido de produtos de apoio. Portanto, que pode fazer e que eu vou acompanhar e, portanto, que faz todo o sentido para que todas estas questões que depois foi partilhando, esta sua experiência, não tenha mais que acontecer. A Paula consiga autonomamente ir às suas consultas, onde bem apetecer, sem ter que estar a depender, aqui neste caso, da boa Eu vontade sexta-feira das vou outras para o norte pessoas. e vou andar lá com o bastão, mas vou ter que andar com alguém, com o meu irmão ou com a minha filha, Claro, agarrada para não cair, porque sim. vai-me custar imenso andar lá no meio das festas e coisa. Se eu tivesse a Sem cadeira, produtos de fosse. apoio que são adequados assim, Sim, não é? Claro, mas sim. nós vamos tratar disso, está bem, Paula? E Porque agora, se e eu muito tivesse aquela obrigada. cadeira que até que desse, houvesse aquelas que se desmontam e metem-se no carro, ela Sim, vai no carro, eu chego lá, Rita, tiro-me claro. do carro e monto-na. É importante perceber qual é que é. Não sei se é interessante alguém ia falar, mas sim, só queria. era eu, Rita. Diz isso. Mas até sexta-feira existem vários, por exemplo, eu posso até dizer um sítio, fazer um aluguer de produtos de apoio e há a preços simbólicos, a €1. Em Carcavelos há isso. E é divulgar estes produtos de apoio que também se podem alugar até também ter a resolução. Sim, muitas das vezes até os bancos de produtos de apoio, não é? E isto E olha que a também. minha parte financeira é pouca porque eu estou com 65, €1 com por dia. 60% de Sim, incapacidade e uma reforma de pequenina, claro, 300 euros Paula. e Vamos. 340 de Sim, reforma. entretanto, eu vou ver se durante a tarde consigo ligar-lhe para falarmos um bocadinho e percebermos Hum. aqui melhor como é que podemos ajudar aqui. E a Inês também já deu uma sugestão muito boa. E E agora se queria me puder passar, ajudar então. também na parte do centro de emprego, do centro de Paula, a emprego. Joana vai ajudá-las, com certeza. Ok. A Rita vai ajudá-la, com Para, certeza. Sim, boa. Sim. Então, para Paula, me ficamos enviar alguma assim. justificação que eu Sim, possa fazer aqueles cursos financiados por sim, de eles formação. Sim, e eu que é para percebi que estar com a também era uma cabeça também questão. ocupada, porque ou Claro, então assim que eu tiver a cadeira já sim. posso ir Sim, mas trabalhar há algumas que são e estar online sentada na também, cadeira portanto e podemos trabalhar, sim. ver, sim, podemos Ou ver aqui trabalhos outras online, opções. Boa. sim. Então, agora passo. Obrigada, Paula. Entretanto, então, de tarde Obrigada. tentamos Tá. falar melhor. E Já me vai passava ligar, então não a. é? Sim. Liga-me então à tarde, ok? Obrigada. Sim, obrigada, Paula, Obrigada. obrigada. E Obrigada. então queria passar agora à Susana Reis, se não me engano. Era. Exatamente, sim. Também Olá, aqui para uma partilha. bom dia a todos, espero que me percebam. É assim, eu tenho vindo a perceber que as diferentes polos da segurança social têm interpretações diferentes dos direitos como pessoa com a deficiência. Mesmo estou na comunidade de Salvador e pelos comentários tem visto que uns têm direito, outros já não, apesar de terem histórias semelhantes. Eu vou partilhar, talvez seja mais fácil. Eu fui pedir o apoio para a terceira pessoa que me atendeu na sua social, disse que não tinha direito porque não estava acamado. Pronto, se ela disse é porque é verdade. Depois vim para casa e depois sempre disseram que sim, tinha direito, fui lá outra vez, foi outra senhora que me atendeu e disse talvez sim, talvez não, mas não sei. Então, eu sou tesoura na Dori, então desloquei-me a Santarém, que já fica longe, e lá sim, confirmar que eu tinha esse direito, a terceira pessoa me dá uma ideia. Cada pessoa está
no atendimento tem uma interpretação diferente. Ou seja, também se calhar atenção, uma formação a essas pessoas, como é que isso será possível? Porque para uns sim, para outros não. Não sei se estou a fazer entender. Obrigada. Sim, Susana, obrigada. Eu não sei se, desculpem aí ao bocado, até passei para a Susana e não vos perguntei, Joaquim e Eduardo, se queriam fazer algum comentário e agora no seguimento, ou a Paula ou aqui à Susana, se querem responder alguma coisa, Sim, senão... se me der licença, eu gostava Sim, de comentar claro, estou a ver. esta última intervenção, porque acho que é muito pertinente esta questão da contra-informação e nos sítios dizerem uma coisa e noutros sítios dizerem outra, e há quem diga que tem direito e depois afinal não tem direito. Daqui, mais uma vez, realçar a importância da própria pessoa com deficiência e quem a apoia, obviamente, ter uma informação mais concreta, mais segura, de quais são efetivamente os seus direitos, porque há sempre esse risco de nos dirigirmos a um balcão, seja da Segurança Social, seja de outro organismo público, e a pessoa que nos atende ou não estar suficientemente bem informada, não é? E isso, obviamente, lá está, ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo. Todos temos dias melhores, dias piores. E agora repare, se ao dirigir-se a um balcão desses, já for devidamente munida de uma informação concreta, não é? Com dados, de facto, concretos e devidamente fundamentados, seja do balcão de inclusão, seja da equipa da Associação Salvador, seja de um assistente social, como o caso do Eduardo Jorge, seja de uma técnica de assistência social do SAS, que o Eduardo Jorge também há pouco referiu, e muito bem. Portanto, é importante também que nós, pessoas com deficiência, saibamos tirar partido desta rede de apoio que, embora sempre insuficiente, vai felizmente alargando, não é? Então é preciso sabermos onde é que estão esses pontos de contacto, onde é que estão essas pessoas que nos podem entender, facilitar e encaminhar, e eu dou muito realce a isto, que é, quando nós vamos ter com um técnico de saúde, ter com um técnico de ação social, é importantíssimo irmos devidamente informados com a questão legal. Claro que isto não é fácil para todos nós, mas já tivermos tido, por exemplo, um esclarecimento prévio de uma associação Salvador, de um balcão de inclusão, de uma associação portuguesa de deficientes, se consultarmos o manual, o Eduardo há pouco referiu e muito bem, as plataformas e as ferramentas informáticas que estão hoje ao nosso dispor. É uma evolução, é importantíssimo. Também sabemos que nem todos nós conseguimos lidar, temos facilidade em ler as leis, em lidar com as tecnologias. Claro. Então aí é realmente muito importante utilizarmos esses pontos de mediação e de facilitação, seja os balcões de inclusão como outros pontos, não é? Para que quando temos uma informação que não vai ao encontro daquilo que são os nossos interesses e os nossos direitos, nós possamos argumentar, não de uma forma hostil. Eu sou a favor da reivindicação e da reclamação, mas não sou a favor, digamos, de uma postura de revolta, de indignação. Aí há que saber também, com diplomacia, com alguma educação, dizer, olha, mas eu estou informado, fui informado desta maneira assim, olha que está na lei tal, tenho a certeza absoluta do que me está a dizer. Então isto é um trabalho conjunto, é um trabalho difícil, é um trabalho de equipa, e nós que somos de facto as pessoas que mais necessitam, é importante conseguirmos socorrer-nos, enfim, dos diversos pontos de apoio, que nunca são demais e por vezes nunca são suficientes, não é? Pronto, para já é este meu comentário. Muito obrigado. Obrigada, Joaquim. Claro, Eduardo, força. Havia dois pontos importantes que eu retirei da Susana e da Paula. A Susana, inicialmente acontecia isso comigo, chegar num espaço de informação onde supostamente naquela altura era só Segurança Social e indeferirem os processos verbalmente. Houve uma situação que na altura eu aceitei tão naturalmente, que foi, mas porquê é que você quer uma cadeira de rodas se eu nem para a minha avó a consegui? Porquê é que você é diferente da minha avó? Isto há 30 e tal anos atrás. E neste caso, penso que foi a Susana a última a falar, não se aceitam indeferimentos, recusas de direitos nenhuns
verbalmente. O processo entra sempre, nunca. Entrar sempre com o processo, esperar o deferimento ou não e verificar os argumentos. E aí sim nós temos uma resposta que podemos reclamar, sabendo por que razão o processo não foi aceito. Primeiro ponto, isso é fundamental. Jamais, onde quer que se chegue, se aceite uma recusa do que quer que seja, verbalmente. O processo entra, também queria há pouco alertar, é muita coisa, e claro, também não quero somente estar eu a falar, porque há muitos requerimentos que foram alterados ultimamente. O do complemento solidário para idosos foi foi outro, agora também os requerimentos para acesso ao multiusos, no fundo para as juntas médicas, também foram alterados. Cuidado, porque às vezes vamos entregar requerimentos, deram-nos algum trabalho a preencher, e nestes têm que ser físicos, alguns deles, e depois não funciona. Em relação à Paula, também há aqui uma parte muito importante, que era depois, Rita, quando falares com ela, também tentar entender que, no fundo, este encontro é um bocadinho também nesse sentido, saber porque é que a pessoa não conseguiu, ou se tem informação para conseguir, que era interessante também saber porque é que a Paula nunca se tem atestado multiusos, pelo que eu me apercebi, com uma incapacidade superior a 60%, porque é que tu também nunca conseguiu chegar a essa informação e porque é que não lhe chegou essa informação. Já que estamos a falar na reclamação, nunca esquecer que o INR vale o que vale, o INR tem o seu formulário de reclamação, também o provedor, a voz do cidadão, provedor de justiça, que é muito importante, também nunca esquecemos a linha de cidadão com deficiência da provedoria, e claro, livros de reclamações que estão todos online, todos os sites, todas as empresas, todas as entidades são obrigados a tê-los, disponibilizá-los online, o que nos facilita muito a vida, e não ter preguiça de reclamar. Porque eu, enquanto ativista, é terrível, chego nos espaços, porque eu vou sempre aos canais normais, e é sempre a mesma conversa. Meu caro, veja aqui este gráfico, o ano passado tive 2 reclamações nessa área. Meu caro, veja aqui, tive 7 reclamações. Baseiam-se muito em estatísticas. E parece que não, eles gostam de estatísticas e nós vamos dar-lhes estatísticas. Reclamar é fundamental. Obrigada, Eduardo. Bem, por mim, estávamos assim com chave de ouro. Estas vossas últimas 2 intervenções acho que resumiram aqui muito bem o nosso todo o intuito que era aqui, que tínhamos aqui para o nosso encontro. No entanto, como ainda estamos aqui com um bocadinho de tempo, já não muito, porque estamos aqui na nossa reta final, tenho só aqui uma última intervenção e que vou pedir só aqui para ser um bocadinho rápido, que é para terminarmos aqui a horas. Mas tem aqui alguém com a mão levantada. Sim, força. Bom dia. Bom dia. Eu sou João Cordeiro. Sou João Cordeiro, mas conhecido por Johnny. E vim saber, efetivamente, portanto, o meu problema foi sempre não conseguir arranjar emprego. Mas porque o problema, eu tenho imensa formação a todos os níveis, tenho mais de 30 cursos tirados, e gostava efetivamente de ver se vocês precisam de ajuda na São Salvador, efetivamente, ou não, se eu posso trabalhar, ajudar alguma coisa, ou na Segurança Social, whatever, se posso arranjar, se me podem ajudar a arranjar um emprego nesse sentido. Sim, João, nós temos o nosso projeto de emprego, não sei se entretanto o João já está inscrito ou não, mas eu também vou, como é que disse que se chamava? Era João? João Cordeiro. Cordeiro. João Cordeiro. Também vou confirmar aqui com as minhas colegas sim. E vou pedir que elas também possam entrar em contacto com o João, que se calhar é mais fácil também para articularmos aqui este processo e que o João faça parte aqui do nosso projeto e então arrumarmos aqui para tentar aqui apoiá-lo na procura de emprego. Muito obrigada, João, pela partilha. Muito e entretanto, eu vejo aqui 2 últimas. Sara, acho que ainda temos um bocadinho. Paula, se calhar já não prometo, mas Sara, se for assim um comentário, uma partilha, por favor. Muito obrigada. Sim, meu nome é Sara Magalhães, eu trabalho na Sexta e Braga e
Já agora, só mesmo fazer uma partilha, no meu caso, não no sentido de ter tido algumas dificuldades, mas também tento ajudar, né, os utentes com quem nós trabalhamos, nos apoios e nos recursos, mas gostaria também de partilhar. Ouvi um bocadinho vocês falarem sobre a dificuldade às vezes que é encontrar informação que seja um pouco mais acessível. Neste sentido, gostaria de partilhar, não sei se vocês conhecem também, existe a plataforma Inclusion Europe, está normalmente mais virada, ou pelo menos faz mais algum trabalho com a deficiência intelectual, mas que acho que também é importante partilhar neste sentido, até porque nem Claro. sempre as dificuldades são Motoras. só motoras, exatamente. Sim, às claro, vezes é a deficiência nossa área também. de intervenção, mas Eu sei. claro, hoje a falarmos de deficiência na totalidade, claro, sim. Isso é que às vezes também há casos em que as várias coisas, não é? A multideficiência também não está presente e pode ser aqui uma dificuldade. Mas têm feito alguns materiais e alguns manuais sobre várias coisas em linguagem acessível, e a plataforma também da FEMACERCI também tem um manual de como tornar informação acessível. Portanto, pode ser também aqui uma ajuda, posso partilhar também na nossa conversa também. Sim, claro que sim, alguns Sara. links. Era só Muito nesse obrigada, sentido. Obrigada. claro, sim, o objetivo era partilhar, claro, hoje lançamos o nosso manual e partilho convosco, mas claro, também não é ferramenta única nem de todo que é o nosso objetivo. O nosso objetivo é só simplesmente numa ferramenta mais, pronto, que tentamos que seja mais clara e com uma linguagem mais fácil de fácil compreensão, reunir toda a informação que está dispersa, como o Eduardo dizia, não é? Para as pessoas não terem de andar, ora Segurança Social, ora outros sites à procura daquilo que têm, e tentamos agregar tudo. Mas obviamente que existem outras tantas e que existam mais, e aliás e posso até lançar também aqui para a plateia, que é e que nos enviem sugestões numa lógica que também era para terminarmos este encontro, que era sempre potenciar este acesso. E o que é que nós, aqui no caso a Associação Salvador, como uma organização que se dedica a estes temas, mas assim como outras, não é? Que trabalhamos muito em parceria. A Inês falava das equipas multidisciplinares e de redes e de parcerias. Nós esforçamos-nos também para as criar, assim como os nossos parceiros, e que vão estando connosco. Portanto, deem-nos sempre sugestões de ferramentas que iriam facilitar este acesso à informação, de conteúdos que são importantes, de boas práticas. Estamos sempre abertos para receber o feedback, sempre numa lógica de melhoria, porque realmente o importante é que construir aqui ferramentas e recursos que são facilmente acedidos, facilmente entendidos também, e que as pessoas tenham acesso à qualidade, não é? Não só a informação, mas também a informação que seja de qualidade, para que depois sim, munidos de informação, não é? E conhecedores do que é que são os seus direitos, não os tenham que pedir, e idealmente não tenham que os exigir, saibam só quais são e que os vejam concretizados. Como ainda falta um bocadinho até lá, que os saibam exigir e que saibam ser ativos nesta luta, não é? Se podemos chamar assim, acho que sim, pelos seus direitos e aqui por uma sociedade mais inclusiva, em última instância, que é o nosso objetivo. E a Sara deixa-nos então aqui no chat as referências que falou, e a mim resta-me, não sei, Eduardo, Joaquim, se têm aqui mais alguma coisa a acrescentar. Rita, como eu sou que falo muito, só queria, Claro. mesmo terminando o seguinte, desejar um bom dia a todos e referir que, segundo o Observatório dos Direitos, o Observatório da Deficiência e dos Direitos Humanos, que acabou de sair em abril deste ano, para verificarem a importância dos apoios sociais nas pessoas com deficiência, 63% das pessoas com deficiência ainda enfrentam riscos de pobreza antes da transferência dos apoios sociais. Vejam bem, 63% sem apoios sociais estariam em grave risco de pobreza. E aí a importância de todos nós procurarmos os nossos direitos e de saber que eles são nossos e que não são regalias e que é um direito e temos que exigi-los sem achar que estamos a pedir algo que não é nosso.
Uhum. Sim, aproveita. Obrigada, Eduardo, foi uma boa referência. E aproveitei e já deixei aqui no chat também, se quiserem aceder a este relatório com os dados de 2024, os indicadores. Olhem, resta-me então agradecer a presença de todos, espero que tenha sido um encontro aqui com algum sumo, que consigamos espremer. Rita, só uma Sim. informação. Eu mudei de número de telemóvel. Paulo, eu então vou-lhe deixa-me deixar só lá o meu terminar número. e ficas aqui na sala e, entretanto, falamos as duas, pode ser? Está bem, está bem. Boa, então, olhem, muito obrigada a todos pela vossa presença. Queria agradecer muito aqui ao Joaquim e ao Eduardo por aceitarem sempre aqui os nossos desafios, à Guadalupe por ser aqui a nossa intérprete dos nossos encontros e pronto, espero que tenham conseguido daqui te retirar alguma coisa, e muito obrigada pela vossa participação. Vemo-nos no próximo encontro. Obrigada. Obrigada. Obrigada, bom dia. Obrigada.